Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, começa mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Eu sou Mário Divo e, como vocês sabem, sempre quero trazer aqui pessoas que são da mais alta competência, cada uma, é claro, dentro do seu universo de trabalho. Algumas vezes eu entrevisto, outras vezes eu sou entrevistado, e algumas vezes são pessoas que me autorizaram a trazer aqui o conteúdo sempre relevante. Eu tenho, nas últimas semanas, explorado alguns conteúdos que eu acabei gravando pessoalmente, quando desenvolvia o meu trabalho de doutorado, e com foco em gestão de marcas globais. E entrevistei muitas pessoas, todas elas do mais alto nível, e eu tenho trazido aqui a visão que elas têm sobre este assunto. Hoje, e na semana que vem também, eu vou explorar aqui a conversa que eu tive com o Fábio Madia. Fábio Madia, ele é o CEO da Madia Mundo Marketing. E, bom, a Madia foi criada pelo pai dele, ele vai contar essa história para vocês. Ele é de uma família onde o pai dele é um dos primeiros mais importantes marketistas do Brasil. E o Fábio trabalhou durante 13 anos em agência de propaganda. E dentro dessa experiência, ele acabou também fazendo um curso adicional, um MBA, na própria escola da Madia, na Madia Business School. Na palestra ele dá cursos, orienta empresas, trabalha com uma visão de planejamento estratégico, sempre agregando também a tecnologia digital que hoje impera no mundo dos negócios. E para vocês terem uma ideia, ele já foi profissional de atendimento de marcas como a Nike, a Kaiser, a Harley Davidson, Disney, a Jeep, a Ford, enfim. O Fábio é uma pessoa de uma competência maravilhosa e que me deu a satisfação de conversar a respeito de gestão de marcas. Eu vou então reproduzir aqui a primeira parte da nossa conversa e espero que vocês gostem. Eu queria te perguntar primeiro, qual é a sua história, assim, para a gente gravar, a sua relação com o tema? Bom, vamos lá. Na verdade, ele vem desde muito cedo, né? Porque eu tive o privilégio de nascer numa casa que estava lá como pai, um pioneiro do marketing no Brasil. Meu pai foi o primeiro profissional de marketing em instituição financeira no Brasil. Ele montou o departamento de marketing no Itaú, em 1971. E eu convivi com marketing a minha vida inteira. Bom, mais do que conviver com marketing, eu convivi com um apaixonado pelo marketing. Eu brinco que a pessoa que meu pai mais ama no mundo é o marketing. Depois vem a família. Ele é um completo apaixonado. Ele tem 72 anos, ele chega todo dia para trabalhar antes das 6 da manhã. E ele não faz outra coisa da vida dele. Então, eu venho desde muito pequeno com essa vivência. Fazer administração de empresas e aí logo no primeiro semestre eu já estava meio ansioso porque queria trabalhar, não queria mais, já era uma coisa que eu queria ter feito muito antes, né? E aí conversando com meu pai, falei, poxa, acho que pelo teu perfil, pelo teu jeitão, você teria uma carreira interessante em agência de publicidade. E eu, com 18 anos, sem entender muito, começando a fazer curso de administração, eu falei, acho que é um caminho, vamos lá. E comecei a estagiar há 20 anos atrás, na República. E ali eu fui encontrar, por circunstâncias da vida também, minha trajetória profissional de 13 anos em agência, ela foi toda em multinacional. Então eu não fiz outra coisa nesses 20 anos, nesses 13, aqui talvez um pouco menos, mas provavelmente nesses 13, outra coisa que não fosse gestão e regionalização de marcas globais, né? Então eu trabalhei muito com empresas globais, com empresas internacionais, mas também com algumas empresas locais, né? Então são 20 anos aí
de trabalho voltado à comunicação, voltado ao marketing, e boa parte deles trabalhando com marcas e gestão de marcas internacionais. Ok, então agora a gente volta para a pergunta anterior, né? A questão do brand equity e brand value. Conceitualmente, se você estivesse numa palestra com pessoas leigas, como é que você definiria cada uma delas, ou como é que diferenciaria essas duas expressões? Eu acho que tentando simplificar o máximo possível, até porque, assim como respondeu o que é o marketing, né, cada um vai ter sua resposta, sua visão, não obstante a teórica ou a cartesiana, mas eu diria que o equity é aquilo que é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Primeiro, se você lembra da marca, né? E aí, se você lembra no teu grau de importância, se ela é uma marca muito importante, médio importante ou pouco importante para você. E aí depois você vai ver os valores intrínsecos e extrínsecos com relação àquela marca, né? Então eu lembro ela positivamente, por quê? Quais são os valores que estão embutidos naquela marca que me fazem lembrar dela positivamente, de uma forma neutra ou de uma forma absolutamente irrelevante ou negativa? Eu acho que é a forma mais simplista, mas mais assertiva que eu encontraria de te responder essa pergunta. Isso seria o equity. O equity, na verdade, é o que eu lembro. Fala, sei lá, vamos falar da Coca-Cola. Qual é a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu lembro de Coca-Cola? Então, falar Coca-Cola Company, a primeira coisa que me vem é a Coca-Cola, a marca vermelhinha, aquele cheiro, aquela embalagem premiada no mundo inteiro. São essas as coisas que me vêm de cara. Esse é o equity que eu tenho dessa marca dentro de mim. Os valores que eu tenho dela, aí são outros tantos que foram construídos ao longo de muitos anos de comunicação, que foi feito pela essa marca, e até onde ela chegou nos dias de hoje, né? Se são coisas que são sinérgicas e lineares, ou se é uma marca que ficou mudando o discurso ao longo dos anos, né? A Coca-Cola era uma empresa que mudou o discurso, por exemplo, a Coca-Cola, que falou, ao longo desses anos que eu convivo com a marca. Eu tenho 38 anos, portanto eu convivo há 38 anos com essa marca. Mas ela tem uma linearidade, ela tem, do passado mais recente dela, ela vem buscando valorizar mais valores que são universais. Eu acho que um baita desafio de marca global. Agora, dentro dessa sua visão, veja que como eu disse anteriormente, a academia, ela pede muito trabalho ainda, muita contribuição para se tentar entender as diferenças ou como é que essas coisas são. E dentro da sua visão, aonde que fica a questão da dimensão financeira da marca, que seria o brand value? Então, como é que você associa essa dimensão financeira com esses aspectos que você associou ao brand equity? Essas são as coisas do mundo mais moderno, né? Acho que a gente sempre defendeu aqui para os nossos clientes, na nossa visão, de que a marca não é o principal ativo de uma empresa, ele é o único ativo, porque ela é a síntese de tudo que a empresa faz de bom e de ruim. É aquela marca que fica nas pessoas. E aí tem várias instituições, antigamente você tinha uma, agora você tem pelo menos 2 ou 3 estudos mundiais que valorizam, criam valuation para aquela marca, né? Quanto vale aquela marca. Eu acho que verdadeiramente o valor financeiro daquela marca decorre muito do equity que ela tem, né? Das coisas assertivas que ela faz ou não, e isso vão fazer com que ela tenha um valor, mas principalmente, e aí você só vai valorizar uma marca financeiramente, no caso de você ter os seus stakeholders, você ter os seus investidores, isso tem algum valor de fato na bolsa de valores, ou se não é uma marca que quer ser vendida. Então a gente tem muitos clientes, por exemplo, que querem reorganizar uma empresa para depois vender, e aí querem saber, por exemplo, quanto vale a marca versus o quanto vale. Então a gente vai lá, faz um estudo de mercado, tenta dimensionar o quanto vale financeiramente essa marca, mas o grande valor que vai ter financeiro dessa marca é o que o interessado na aquisição dela vai fazer com ela lá para frente, né? Então aí acho que se define verdadeiramente o valor de uma marca, né? Na sua visão, o valor financeiro, ele não é de quem quer vender, é mais de quem quer comprar.
eu acho que ele é muito mais do que quer comprar, porque é que nem um imóvel, né? Eu sempre vou achar que o meu imóvel vale mais do que a pessoa quer pagar, mas na verdade é o mercado que define o valor que eu tenho. E aí nesse aspecto é o mercado comprador, né? Se eu tenho um ativo que é uma marca e eu quero comercializar essa marca, não importa eu achar que eu tenho, a não ser que eu tenha todo o tempo do mundo e paciência, achar que a minha marca vale $1 bilhão, se o mercado está dizendo para mim que ele topa pagar $500 milhões pela minha marca. Então, na verdade, a definição nossa, ela vem muito mais do que o mercado entende daquela marca do que efetivamente o dono da marca acha que ela vale. Você usou uma expressão agora há pouco que normalmente na literatura, pelo menos a literatura mais antiga, não falava a expressão stakeholder. Quando você conversa com um acadêmico puro sobre esse assunto, normalmente o acadêmico puro quer saber sobre que teoria a gente vai conversar. A teoria do consumidor, do cliente consumidor, ou a teoria digamos, do lado da contabilidade, da economia, das finanças, etc. Eu falo isso porque tem várias referências. Tem quem diz que a valuation está ligado ao aspecto econômico, outro ao financeiro, outro à parte contábil, porque lançou em balanço ou não. Ou seja, independente disso, o value ele tem uma expressão financeira, né? O equity ele tem uma, digamos, é mais qualitativo. Mas, de qualquer forma, as referências sempre são cliente consumidor ou então o interesse da empresa na questão da valorização. E muito recentemente a gente tem percebido que surgem as questões de stakeholder, como público formador de opinião, por exemplo, e que acaba influenciando a visão que o próprio cliente tem da marca. Ou seja, na teoria do cliente, o cliente deixa de ter opinião própria e passa a ser influenciado pelos stakeholders. E aí eu estou falando de uma forma muito geral, porque é claro que cada público acaba tendo uma influência direta e indireta, e tem uma influência cruzada, então a gente não vamos entrar agora nessa questão. Mas você usou a expressão stakeholder. Então, como eu tenho feito várias entrevistas, tem quem usa, e aí eu estou fazendo esse comentário, tem quem não usa, e aí eu faço outro tipo de pergunta. Então, feito esse preâmbulo, como é que você vê a questão do stakeholder hoje no equity? Como é que, na sua visão, a marca hoje ela é, de alguma maneira, influenciada pelos stakeholders, ou como é que ela pode reagir ou pode proativamente agir em relação aos stakeholders no sentido de criar equity? Eu acho que o grande desafio das marcas hoje é entender quem é o público que compõe o stakeholder, desde as pessoas que trabalham dentro da empresa, os parceiros e fornecedores estratégicos que aquela empresa tem. Se eventualmente ela tem um trade, quem é esse trade, até que finalmente ela chegue ali no consumidor final. E tem os formadores de opinião. Eu acho que o primeiro desafio da marca é entender esses diferentes públicos que a orbitam. E a partir desses diferentes públicos, provavelmente tem um guarda-chuva principal, né, que é a essência da marca, mas que vai se desdobrar de formas diferentes para cada um desses públicos, né? Então, por exemplo, a gente fala muito que o processo de construção de marca, diferentemente do processo de construção de um planejamento de um plano de marketing, que ele começa no mercado, volta para a empresa se reorganiza para atender a expectativa do mercado, ou seja, ele é de fora para dentro, que o processo de construção de marca ele é rigorosamente o contrário. Ele tem que ser feito de dentro para fora. Então, assim, você só vai conseguir chegar no seu stakeholder, consumidor final e formador de opinião com consistência, se você tiver trabalhado antes aquela mesma mensagem, aqueles mesmos equities que você quer levar para fora, com o teu público interno, depois por decorrência com teus parceiros e fornecedores. Finalmente você vai chegar aí, se você tiver num trade, num ponto intermediário, para que quando você chegue ali na ponta final, com as pessoas que você quer converter,
em suspects, prospects e clientes da sua marca, que você chegue com consistência e com muita felicidade. Isso é um desafio tremendo, porque a maioria das empresas quer burlar este processo, né? Na melhor das intenções. Então ele faz todo e qualquer planejamento de branding olhando lá na ponta, olhando o consumidor e formador de opinião. Isso faz com que muitas vezes ele esqueça destes stakeholders e ou acabe trabalhando ele de uma forma não tão qualificada a respeito dos equities da marca, ou em paralelo ao que ele está trabalhando o consumidor, ele acaba trabalhando os equities daquela marca com o público interno. Isso faz com que, de alguma forma, a mensagem que chegue lá na ponta final não seja uma coisa absolutamente consistente e linear. Né? A partir do princípio de que o nosso foco está em marcas globais, o que não significa dizer que muitas dessas ideias não sejam aplicáveis a marcas locais. Sim. Mas o foco, né, da conversa é marca global. Você acredita que essa preocupação que você descreveu, ela existe hoje nessas empresas detetoras de marcas globais? Eu acho que pouco. Melhorou muito, mas eu acho que ainda é muito aquém do que poderia ser. Até porque é uma missão muito difícil, né? Você ter uma filosofia muito clara e conseguir desdobrar isso para os seus diferentes stakeholders. Quem você vai conseguir fazer isso no mundo são marcas que têm uma aura, um processo muito forte. Né? Quando você tem aqui, você vai ter uma Coca-Cola, você vai ter uma Apple. Você acha que para isso existe uma relação direta, digamos, com a tradição e a história da empresa? Em outras palavras, uma empresa de décadas, como você usou o exemplo da Coca-Cola, mas a gente podia usar outros exemplos. Uma empresa que está já consolidada e é global há décadas, ela tem mais tendência a ter todos esses cuidados que uma empresa nova que se tornou global por acaso e está... Acho que não necessariamente. Eu acho que isso vai muito da capacidade dos líderes daquela empresa em criar um ambiente que seja colaborativo, que seja de pessoas absolutamente engajadas e que ela naturalmente se torne uma causa para essas pessoas, muito mais do que uma marca, ela é uma causa. Quem são causas hoje no mundo? O Google. Quantos anos tem o Google? É uma causa. For no escritório do Google em São Paulo, no escritório do Google em Nova York, você vai ver que a vibe é rigorosamente a mesma. Vai muito da pessoa que é responsável aqui pela causa. Né? Vamos falar, por exemplo, do Starbucks e do Outback aqui no Brasil, que é do Peter Rodenbeck. O Peter, ele transformou isso numa causa. Então você consegue ir nos Starbucks aqui, eles são todos lineares. Eles têm todos, eles conseguem transmitir a filosofia, assim como o Outback. O Outback no Brasil é uma referência. E são projetos de muito pouco tempo. Então eu acho que isso está muito mais associado à capacidade do líder em transformar isso numa causa, ser inspirador, e trazer ferramentas para que essa equipe seja um multiplicador do que efetivamente anos de vida. Claro que os anos ajudam, mas também podem dificultar se você não tiver essa consistência. Dá para você me definir assim, o que para você significa a causa de uma empresa? Eu não sei se eu entendi bem, mas eu quero deixar bem claro da minha pergunta. A causa seria a missão da empresa? Eu acho que na sua visão? A causa da empresa, na verdade, a gente faz muito trabalho aqui de brand book. A gente não começa nem pela missão, a gente começa pelo manifesto. Qual é o manifesto daquela empresa, daquela marca? Qual é o legado que ela quer deixar para o mundo? Eu acho que se você pegar o manifesto, que é o grito de guerra, e o legado, eles são tão mais importantes do que a missão da empresa. Só na empresa é aquela coisa lá de um tempo que ela vai, de fato, ela quer construir lá na frente. Quer dizer, para você a missão explica, o legado é. O legado é. O legado é a autenticidade dessa história. Né? Uma coisa é eu falar que eu quero mudar o mundo, outra coisa é de fato demonstrar por A mais B e ter atitudes consistentes que mostrem que de fato eu estou mudando o mundo. Né? Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que trabalha no Google, por exemplo, você vai entender que o cara é pesquisado, ele acredita que aquilo efetivamente é uma causa, ele acha que ele está ajudando de alguma forma a mudar
aquele contexto de pessoa, a vida daquelas pessoas que orbitam dentro dos produtos e serviços que o Google presta. Então ele acha que ele é um embaixador disso, que ele faz parte dessa mudança. É um desafio tremendo, não é uma coisa muito difícil de se conseguir. Eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com um outro artigo, que é como eu disse, um deles tem uma estatística pesada, mas tem exatamente para isso que você falou do Google, por exemplo, e de outras marcas que foram citadas. O que ajuda a dar sustentação na valorização, e aí eu estou indo direto para o aspecto financeiro da marca, o que ajuda, como é que você interpreta o peso de variáveis como a país de origem, a própria força que a marca conseguiu construir, que você está chamando aí a causa que ela conseguiu transmitir, segmento de negócio que aquela marca está inserida. Como é que, claro que tem a gestão, tem um aspecto longitudinal, como é que essas variáveis, na sua visão, influenciam a valorização, aquele número que se dá atribuído como valor da marca? Eu acho que todas elas são componentes muito importantes, né, que vão se somar aí, né, nessa componente da marca. O melhor exemplo que a gente tinha é o Made in China. Né? Made in China, assim como era o Made in Japan lá atrás, eram coisas pejorativas. E ser chinês, né? Hoje até muitas marcas já não escrevem mais Made in China, eles falam Assembled in China. Mas depois que você vê uma Louis Vuitton fazer as bolsas dela na China, por exemplo, na verdade é a mão de obra, né? E aí isso gradativamente, se você souber trabalhar, isso deixa de ser um exposure eventual da tua marca e passa a ser uma coisa positiva. Então, da origem, os ingredientes ou os que fazem parte, os insumos que fazem parte daquele produto, daquele serviço, a mão de obra que está empregada, acho que todas essas são componentes absolutamente fundamentais na construção de uma marca de valor, né? Porque a gente está falando, acima de tudo, de pessoas, né? Eu acho que qualquer marca, ela é feita a essência dela, ou a causa dela é feita a partir de pessoas. Então, eu vejo... Quer dizer, pelo que você diz, assim, todas essas variáveis acabam influenciando de alguma forma, mas o peso maior estaria na própria gestão da marca. Eu acho que o peso maior está na gestão da marca, né? Na capacidade de transformá-la numa marca desejada e mantê-la viva sendo desejada. É isso daí, pessoal. Eu vou parar por aqui. Vocês estão vendo, o Fábio é um cara extremamente competente nesse assunto. A gente teve uma conversa brilhante que foi... o tempo foi correndo, é uma beleza. Ele corre tão rápido, a gente não percebe. Quando vai se dar conta, já tem mais de hora que a gente está conversando. E vocês aqui perceberam, apenas pela parte inicial da conversa, que é um conteúdo muito rico, muito relevante. São muitas ideias que você pode pensar a respeito, principalmente se você lida com gestão de marcas. Agora, saiba que a gente continua na semana que vem. Então, fique atento, esteja sempre presente aqui na nossa plataforma. Um grande abraço e não deixe de nos acompanhar também nos outros espaços, como o Café com Letras e o Miscelâneo. Até mais, grande abraço, excelente semana para todos vocês. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com
e baixe nosso aplicativo na Google Store.